Olá, muito obrigado por você ter entrado no nosso canal mais uma vez, o canal Autoajuda com a ajuda do alto. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E o nosso verso introdutório está no livro de Isaías, capítulo 43 e o verso 13. A última parte, onde nos diz o seguinte: agindo eu, Deus, quem impedirá? De todos os livros e personagens do Antigo Testamento, talvez um dos mais importantes seja o livro do profeta Daniel. Esse personagem bíblico, ele tem um peso muito grande nas escrituras do Antigo Testamento. E Daniel escreve esse livro quando estava exilado, ou seja, preso, lá no país da Babilônia, e já estava com cerca de 90 anos aproximadamente. Encontrava-se em terra estrangeira, longe de sua casa, longe de sua pátria, isso lá por volta do ano 530 a.C. E o seu livro foi escrito pelo menos em duas línguas, eram elas a língua hebraica e a língua aramaica, que na verdade eram línguas muito parecidas, à semelhança do português e do espanhol. Inclusive o nome de Daniel quer dizer um juiz é Deus. Essa terminação El, Daniel, era muito usada nos escritos do Antigo Testamento, nos nomes de pessoas. Portanto, o nome de Deus era incorporado ao nome das pessoas. Temos vários exemplos na Bíblia: Daniel, Ezequiel, Natanael, entre outros nomes. Então, Deus alguma coisa. É um costume bíblico. Nada é dito nas Escrituras sobre os pais de Daniel. Mas, com base no livro de Daniel, no capítulo 1, os versos 3 e o verso 6, tudo indica que ele era de uma linhagem real ou fazia parte da nobreza em seu país. Em Daniel, capítulo 1, verso 4, ainda nos apresenta que Daniel foi escolhido para servir na corte do rei Nabucodonosor por causa de algumas de suas qualidades, como por exemplo, ele era sem defeito físico, de boa aparência, ou seja, era um jovem bonito na época, era douto na ciência, versado no conhecimento, competente. E ele era muito jovem quando foi levado para a Babilônia, quem sabe seus 16, 17 anos, não sabemos ao certo. E a distância entre Jerusalém e Babilônia são mais de 1000 quilômetros. Esta foi a viagem que os prisioneiros, os cativos, fizeram de Jerusalém até Babilônia. Muitos com certeza viajaram a pé durante meses até chegar em Babilônia. E como e por que Daniel foi parar lá em Babilônia? Nós já abordamos aqui em outros temas. Você pode entrar lá na nossa playlist, no nosso canal, e ver alguns dos temas, como por exemplo, o assunto sobre o barro nas mãos do oleiro. Você vai entender um pouquinho sobre as circunstâncias do porquê o povo de Israel foi levado preso para a Babilônia. Na verdade, houve 3 investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém. A primeira delas foi em 605 a.C., quando Daniel foi levado. Não só Daniel, mas os demais nobres, pessoas que participavam da realeza, pessoas que eram capacitadas, sábios de Jerusalém, foram levados para servir o rei Nabucodonosor, a semelhança do que Hitler fez também com os judeus, né? Quando os levou para as prisões, ele separou muitos destes judeus que eram ourives, alguns marceneiros,
mulheres também talentosas, ele separou para o trabalho, para servir ao seu governo. Então Nabucodonosor fez algo muito semelhante. Uma segunda leva já ocorreu em 597 a.C., 10.000 prisioneiros foram levados desta vez. Nesse tempo, na verdade, as 12 tribos de Israel já estavam divididas, 10 tinham ido para o norte, apenas 2 tribos estavam em Jerusalém, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E uma última leva, uma terceira, portanto, em 588, quando Nabucodonosor ele destruiu completamente com a cidade, derrubou boa parte dos muros da cidade, e foi realmente uma catástrofe nesse período. E como dissemos, Daniel foi levado na primeira leva, entre os outros demais nobres e príncipes, pessoas da realeza. Mas apesar de Daniel ter sido levado como um escravo, como um serviçal para trabalhar para Nabucodonosor, para o reino de Babilônia, ele se destacou muito neste país, muito dentro de Babilônia. E como isso aconteceu? Uma certa noite, Nabucodonosor acordou extremamente perturbado, porque havia tido um sonho, sua mente estava realmente agitada. No entanto, ele não lembrava do sonho e muito menos o que significava aquele sonho. Na mesma noite, ele mandou, pela madrugada, chamar todos os seus conselheiros, os magos, os feiticeiros, os encantadores, os caldeus também foram chamados, enfim, os sábios do seu reino, para que ele desse o significado do sonho e dissesse qual era o sonho que ele havia tido. Ele então é muito claro na sua proposta: eu quero que vocês me digam qual o sonho que eu tive e qual o significado mesmo. Logicamente que os sábios não tinham a resposta. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: olha, primeiro nos diga qual foi o sonho e nós te daremos a interpretação. E Nabucodonosor percebeu que, na verdade, os sábios estavam querendo ganhar tempo, eles não tinham a resposta para a indagação de Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi muito claro: se vocês me responderem, vou dar grandes premiações para vocês, muitas honrarias, tá? Muito ouro, muita prata. Caso contrário, se vocês não me responder, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão transformadas em ruínas, em escombros. A mensagem era dura e, logicamente, os sábios não tinham resposta para o rei Nabucodonosor. E o rei foi muito radical, mandou então matar todos os sábios dentro de Babilônia. E entre eles estava quem? Daniel, o profeta. Quando Daniel soube do que estava ocorrendo, ele pediu uma audiência diante do rei Nabucodonosor. E ao comparecer, ele disse: olha, rei, eu não tenho a resposta, mas eu conheço um Deus, há um Deus no céu que sabe a resposta. Nós não vamos tratar aqui dessa profecia, deste sonho, os pormenores, porque não é o nosso tema de hoje. Mas Daniel disse: olha, rei, tu estavas nas tuas visões da noite, você viu uma grande estátua. E a mente de Nabucodonosor começou a se aclarar, ele começou a lembrar do que havia sonhado. Ele disse: olha, e essa estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. De repente uma pedra foi jogada do céu nos pés daquela estátua, ela caiu, se transformou em poeira, o vento levou e aquela pedra cresceu e encheu toda a terra. Aí estava o sonho que Nabucodonosor havia tido. E Daniel passou a dar a interpretação agora. Mas nós não vamos entrar aqui, né, nos detalhes. Daniel começou a narrar diante de Nabucodonosor os reinos que sucederiam o reino de Babilônia, né? Disse: ó, depois de ti se levantará um outro reino, eram os medos e os persas, depois a Grécia, depois Roma seria dividida, enfim.
rei Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo que Daniel já havia colocado diante dele, de tal maneira, de tal forma, que todas aquelas honrarias prometidas aos sábios, Nabucodonosor ofereceu a Daniel. E as escrituras nos informam que ele deu grandes presentes, não foi pequenos, muitos e grandes presentes. E o pôs ainda por governador de toda a província de Babilônia. E ainda o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Veja que impressionante aonde chegou Daniel no governo babilônico. Um status gigantesco. Uma pessoa de alta influência dentro de Babilônia. Nabucodonosor morreu mais tarde, a história é interessante, você pode ler o livro do profeta Daniel. Por fim, Nabucodonosor enlouqueceu, ficou 7 anos como um animal, criou pelos no seu corpo, ele pastou que nem animais, depois de 7 anos voltou ao juízo novamente, terminou aceitando o Deus de Daniel. Uma história impressionante, grande milagre que Deus fez na vida de Nabucodonosor. E quando o outro rei assumiu o poder no lugar de Nabucodonosor, possivelmente seu filho ou neto, quem sabe, Daniel ainda estava em Babilônia. E Babilônia agora caiu diante das forças dos Medo-Persas, exatamente como Daniel havia previsto na visão de Nabucodonosor. O rei Dario, alguns chamam de Dário, outros de Dario, né? O Medo, ele invadiu a cidade de Babilônia, tomou o poder, e Daniel ainda estava vivo, era um senhor idoso, quem sabe lá pelos seus 85 anos de idade, aproximadamente, 80 anos, próximo aos 90 anos de idade. Ali estava Daniel ainda firme, em pé. E o rei Dario, ou Dário, né? Eu acho me soa melhor aos ouvidos Dario, subiu ao poder, tomou o governo de Babilônia em suas mãos. Ele dividiu Babilônia, o império dele agora, e ele criou 120 sátrapas, que na verdade eram uma espécie de prefeitos, ou também eram pessoas que eram olhos e ouvidos do rei. E ele colocou 3 presidentes para também gerenciar esses sátrapas. Seriam 3 governadores, poderíamos assim comparar com os dias de hoje. E entre estes 3 presidentes estava Daniel. E Daniel começou a se destacar muito entre esses 3 presidentes. E isso gerou ciúme, não só entre os 2 demais presidentes, mas também entre todos os prefeitos, né, os sátrapas. Como o rei estava pensando em colocar agora Daniel como um governador supremo entre todos, eles pensaram num jeito de parar com Daniel, frear a ascensão de Daniel, que estava crescendo muito em Babilônia. E eles armaram uma armadilha. E eles sabiam que Daniel, durante 3 vezes ao dia, fazia suas orações ao Deus verdadeiro. Morava no andar de cima, o seu quarto era num local alto, havia umas janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ali Daniel, 3 vezes ao dia, possivelmente de manhã, ao meio-dia e final de tarde, ele se ajoelhava e orava ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E eles sabiam disso. Foi aí que eles intentaram uma armadilha contra Daniel. Os 120 mais os 2 presidentes foram até o rei e fizeram uma proposta. Olha, rei, nós nos reunimos, só que Daniel não foi convidado para a reunião, logicamente, e nós estamos solicitando que o senhor assine um documento que estamos fazendo aqui, que durante 30 dias ninguém poderá fazer petição nenhuma a ninguém, a nenhum Deus,
e ninguém poderá orar a nenhum Deus a não ser ao rei. E quem não cumprir este requisito será lançado na cova dos leões. Vocês perceberam qual era o intento deles? Eles sabiam que Daniel não ia parar de orar. E lógico, pegaram o rei na vaidade pessoal. Imagina, isso insuflou o ego de Dario, com toda certeza. E havia uma lei, a lei dos medos e persas, que quando uma lei era assinada pelo rei, selada com seu anel, nada poderia revogar aquela lei, nem mesmo o rei. Veja bem, e o rei assina aquilo, e logicamente eles esperaram o momento certo. E quem foi levado na presença do rei, que havia transgredido aquela lei? Daniel. Por mais que o rei amasse Daniel e confiasse nele, nada poderia fazer para livrar agora o servo de Deus. E o rei declarou para Daniel: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. Veja o reconhecimento do próprio rei, que ele te livre nesta hora de provação, uma dura provação. Daniel estava no corredor da morte e a sentença era imediata. Daniel foi jogado para dentro de uma cova onde havia animais ferozes e famintos. Uma pedra foi colocada, o rei selou com seu anel, e as escrituras nos informam que aquela noite o rei não comeu nada, ficou em jejum e não dormiu, torcendo pelo seu amigo, torcendo por Daniel. Quando amanheceu o dia, ele foi até a boca da cova e de lá ele gritou. Vamos ler o texto bíblico? Daniel capítulo 6, dos versos 19 até o verso 24. Eu leio contigo. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Quem sabe eu estou falando nesta hora com alguém que foi lançado na cova dos leões. Quem sabe eu estou conversando com alguém que está rodeado de pessoas invejosas. Alguém que está no corredor da morte, que está desanimado, sem coragem. Mas eu te digo, agindo o Senhor, quem impedirá? Meu amigo, se Deus estiver contigo, não há leão feroz que pode te devorar, meu amigo. Não há leão feroz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Mas se o Senhor estiver nesse negócio na tua vida, ninguém pode te tocar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O inimigo não pode te tocar. Eu quero dizer para você que se você está desanimado hoje, sem esperança,
sem coragem de continuar caminhando, o Deus de Daniel é o teu Deus também. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões lá nos dias de Daniel e os transformou em gatinhos de pelúcia, Ele pode fechar a boca dos leões modernos dos dias de hoje que estão tentando devorar com você. Daniel encontrou forças no quarto de cima, com as janelas abertas, em oração, com sua face voltada para Jerusalém. Ele estava em Babilônia, de costas para a Babilônia, mas com a sua mente em Jerusalém. Ali estava a força de Daniel. Aí estará a sua força também para enfrentar a cova dos leões. Disse Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Entrega o teu coração a Jesus, se agarra nos pés do Senhor Jesus, clama a Ele, rasga o teu coração na sua presença, e Ele não vai deixar você nessa cova, Ele vai arrancar você dessa cova. Ó meu Deus, abençoe essa pessoa que está comigo nesta mensagem, Senhor. Este homem, esta mulher, este jovem que se encontra aflito, angustiado, sem esperanças, que está no fundo de uma cova, os leões dos problemas, das dívidas, o leão de uma possível separação, o leão de uma doença terrível tem atormentado essa pessoa. Meu Deus, abrace esta vida, Senhor. Eu te peço, meu Pai, venha intervir na vida desta pessoa, transforma ela, não a deixe sozinho na hora da provação, não a deixe, Senhor, sozinha nessa cova escura, cheia de feras, mas arranque ela, Senhor, de profundo abismo, que esse tremedal, Senhor, de problemas que ela se encontra. Coloque os seus pés sobre uma rocha firme e salva ela, meu Pai, para a eternidade. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.